Bom, vamos meio rapidinho hoje, porque tem bastante coisa para fazer, né? Ó, só para a gente focar. Primeira coisa que temos que mexer está na tal da DAO. Se não mexer na DAO, não tem como fazer nada, certo? Então, quais são os ajustes que tem que fazer na DAO? Primeiro, na realidade, tem que fazer o banco, né? O DB Console lá no DB Console tem que fazer o banco lá, tem que criar o generator, que no caso aqui já está criado, que é do estado, tá? E tem que criar na tabela de estado a respectiva trigger, aqui em metadados, que vai dar a trigger que está aqui. Mas a trigger a gente já viu na aula passada e já viu também como criar o generator. Não tem nenhum segredo, é basicamente criar o código que está aqui. Diga. Digamos que o país você quer com 10. Aí o estado você quer que comece com 100. Sim. E a cidade 1000. Sim. Ali se você não escolheu nenhum no país generator, a hora que você coloca lá país, você vai colocar 1, para ele pular de 1, ou coloca que é para ele pular de 10 em 10? Não é para pular de 10 em 10, continua de 1 em 1. A diferença é que o valor que vai começar em cada generator, um começa com 2 dígitos, então começa 10, o outro começa com 100, o outro começa com 1000. Coloquei 9, 99 ou 99. Certo? E daí ele vai começar sempre, vai ser, o país sempre vai estar com 2 dígitos, o estado vai estar sempre com 3 dígitos e a cidade vai estar com 4 dígitos. Porque o 10 é o que ele já está, né? Ele faz um 11, né? Sim, mas não tem problema, pode ser assim mesmo. Tá? Bom, então o que acontece? Tem que criar os códigos correspondentes, porque o processo todo ele vai gerar baseado na DAO. A DAO que vai dar o acesso a dados. Então o que ocorre? Vai criar lá o salvar, por exemplo. Vamos pegar aqui para salvar. Então eu vou ter que criar aqui uma variável local, um m estado, que é do tipo estado, né? Aí eu venho aqui e vou dizer que o m estado ele vai receber status de p objeto. Eu vou extrair o objeto estado e vou jogar no objeto local. Status é do ensino. Que é status. Aí aqui eu vou verificar se um DM ponto. É que aqui o DM não chegou até aqui ainda, né? Mas vamos lá. Um DM ponto trans ponto active. Na verdade, se note, né? Se note isso daqui. Se não tiver ativo, então um DM ponto trans ponto active recebe true, ativo, né? E aí eu verifico se note um DM ponto d7 status ponto active, then aí eu dou um DM ponto d7 status ponto open, certo? Aí do que veio do objeto eu vou verificar se m estado ponto get código for igual a 0, então eu vou fazer um dm ponto d7 status ponto insert. Se não, else, eu vou fazer um dm ponto d7 status ponto edit, certo? Aí ele vai entrar em modo de edição no caso, certo? Isso em função do dataset que a gente está usando, que já tem os códigos criados para fazer isso, certo? Aí eu vou pegar lá um dm.d7 status estado.value recebe. Aí depende da estado.get estado. Um dm.d7 uf.value
recebe mestado.getUF, né? E um dm.d7 código país.value recebe aí mestado.get1país.getCódigo. Ele vai trazer o valor do código do país, certo? Que é o que interessa no caso. Segundo as regras de banco de dados, lá na disciplina de banco de dados vocês vão ver tudo por que é assim, né? Aí eu tenho lá um dm.d7 estados. Aqui faltou estados, tá? Eu só não entendi aquela parte. Aqui, estados.post e um dm.trans.commit. Tá? A única coisa que falta aqui é se for colocar um dm.d7 estados pode estado.value que recebe mestado.getCódigo, certo? Bom, o código do salvar é basicamente isso, né? Quais são os outros códigos que eu preciso ter? Eu vou ter pesquisa. Eu tenho var, um msql, que é do tipo string, tá? Como é que fica o código aqui? msql recebe. Aqui leva em consideração que tinha dois casos, né? Eu primeiro verifico se language de pchave for igual a 0, ou seja, não chegou nada, né? Aí eu vou fazer um SQL, senão eu vou fazer um SQL diferente, né? Então, aí se for igual, eu dou um select, asterisco from estados, order by estados, né? Else, aí eu tenho lá msql, recebe, vai ter um select, asterisco from estados, where estado igual, aí aqui mais potet str de pchave, né? E daí o que é que a gente tem que colocar lá em cima? Uses, aí vem aqui, coloca sysutils, porque senão ele vai dar dizer que ele vai lá no contexto STR dizendo que não existe esse cara. É verdade, é verdade. Mas eu revelei os códigos. Eu acho que eu ainda não tive dele. Ele colocou sozinho ali, professor. Aí eu colocou ali dentro do CBT. Note um dm.trans.active. Na hora que eu coloquei o código STR ali, na hora que eu digitei ele e dei o enter para ele pular de ele já colocou naquele uses dentro do implementation já, ou system automático. Certo. Precisei. Tudo bem, mas se ele não colocar sozinho, né? Então aí você tem que saber que ele tem que colocar, né? Aí vem aqui e coloca, né, um dm.d7 estados.active recebe false. Um dm.d7 estados.sql select SQL. E aí recebe MSQL. Tá lá. Aí de qualquer forma ele vai dar um open que vai abrir o dataset. Ok. E result, abre, fecha.
esse result espaço é quando ele não acha, né? Esse result, na realidade, nós vamos ter que colocar, porque na verdade não está completa a transação ainda, que vai ter que ter um try exception, certo? Porque tá uma função, né, de retornar alguma coisa. Sim, mas isso aí vamos deixar para depois. Vamos fazer em partes, né? Fazer green jack em partes. O carrega, então tem que fazer a mesma coisa que está aqui, só que eu vou fazer o inverso no caso, né? Aqui, vou colocar aqui o contrário. Aí aqui eu vou ter também uma variável local mEstado, que é do tipo estados, certo? Aqui vai dar o open, vai abrir, e eu vou ter mEstado recebe estados de P objeto. É isso? E aqui embaixo a gente faz o oposto do que a gente faz lá, né? mEstado.set código, ele vai receber um dm.d7 estados. D7 estados. D7 estados código. Aqui no caso não é códigos, é code estado.value. Só um pouquinho. Estado.set estado, e eu vou ter um dm.d7 estados estado.value. mEstado.set uf, e eu vou ter um dm.d7 estados uf.value. E mEstado.set code get um país.set code país um dm.d7 estados code país ponto value. Tá? Oi? Não setei ADM, fazendo código como tem que ser feito, na unha, em outras palavras, né? Certo? Bom, podemos deixar para fazer o excluir depois, né? Aqui dentro desse código que está aqui, está faltando aquele método, né, que seta o DM, né? Então, aqui eu vou ter uma procedure set DM, onde vou ter DM, que é do tipo DM. Professor, uma dúvida, naquele método do carregar ali, ó, vai ter que retornar um TObject, ele tem que botar o objeto inteiro, não é? Carregar. Vou carregar. Vamos só comparar com o que a gente fez lá da DM País. Tá, aqui eu tenho 7DM, falta o get data source, né? Que é o outro código que eu vou precisar ter esse camarada aqui, tá? Eu preciso ter ele aqui. Na realidade, aqui também esse cara, o 7DM, ele pode ser um código virtual, né? Aqui abro. O senhor não criou não, acho que Natal. Não sei, eu só acho que ele colocou ele Natal, assim, na controller. Aí sim. Chega da. Não sei. Se pegar o olho. Você tá conseguindo ver? Tô com uma lupa no olho. Virtual. Ok? Bom, o que nós temos? Tem que fazer a mesma coisa dentro da controller, né? Tá.
Mas de qualquer forma, aqui eu acho que vai ficar melhor de usar como TObject. Tá? E aqui então também tem que ficar TObject. Ok? Bom, eu preciso setar isso tudo, né, para fazer ele acontecer, né? Aqui DAO, então eu botei o set, aqui também vai ser TObject. Ok? Bom, o que nós temos? Os métodos, de modo geral, que a gente utilizou na aula passada, basicamente são esses, né? Eu tenho que setar o data module, que ele tem que chegar da aplicação até a DAO, né? E eu tenho que implementar os métodos, que vai carregar o objeto, vai pesquisar e vai salvar. São os 3 principais métodos que a gente tem. Aqui ainda a gente criou o excluir, né? Na aula passada, né? Foi? Só a atualização, o delete e o commit. Tá. Bom, de qualquer forma, vamos seguir. O que nós temos? Aqui está criado dentro da DAO país, carrega, pesquisa e o salvar. Já é suficiente para a gente poder trabalhar, certo? O excluir que está aqui, vamos deixar para fazer depois. Ele é bem tranquilo, é bem simples, não tem muitos segredos, ok? Bom, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, eu tenho que colocar na DAO esse processo. Automaticamente tem que fazer a mesma coisa dentro da controller, certo? Então a controller que eu tenho lá, controller estado. Aqui dentro do controller estado, ó, observe que aqui falta aqueles ajustes que a gente fez lá na controller do país, que eram os ajustes. Aqui no salvar, eu deixo de ter a posição. Aqui dentro do pesquisa, eu não preciso ter mais o quero. Aqui, em vez de se retornar integer, ele retorna string. Não tenho carrega objeto e não tenho o get coleção, né? O carregar eu tenho que ter, certo? Bom, vamos lá, carrega objeto, então deixa de existir, porque ele trabalha com a coleção. Aqui embaixo tem que ajustar ainda o get coleção, que não tenho mais. O pesquisar deixa de ter esse quero. E aqui ele passa a retornar string. Tira quero daqui, que também não vai. Aqui no salvar eu também não tenho mais essa posição. E aqui eu não tenho mais esse perpós, simplesmente mando o objeto para salvar. Certo? Aí aqui em cima eu tenho 2 novos métodos, né? Vamos pegar os 2 novos métodos que estão daqui, né? Professor, oi. o outro aproxima 6 minutos, eu tinha passado DDM, né? DDM. Em vez de falar, ele passou DDM, mas DDM. Passou o data module. Sim, não vai fazer diferença no processo. Oi? É um objeto, não é um objeto? O que importa é que seja um objeto. Se eu coloquei ele com o PObject, o que vai acontecer? Ele vai herdar sempre do objeto pai, certo? Sim, mas o DDM também tem problema. É que daí você vai ter que colocar, em todos os módulos onde passar, você vai ter que colocar o UDM lá, né? No TObject eu não preciso colocar, né, no caso, certo? Tá, vamos abrir a controller também, que é controller Py. Na controller Py, então, passa a ter, o data source já tem aqui, então só preciso ter o set aqui. Esse aqui deixa de ser virtual, passa a ser override.
deixa de ser virtual e pode ser override. É isso? Tá, deixamos Ctrl Shift C, aqui é o result, recebe uma DAO estado ponto get ds. Deixa eu não estar o setor. Oi? O setor ali, ó. Ainda não setou nada ainda, tá aqui o código aqui, certo? Acho que aqui ficou um código errado aqui. Controle, deixa eu ver se aqui ficou errado. Procedure, set. Tá, carrega o objeto, tá aqui, carregar, create, destructor, destruir, set, vai ter uma DAO estado.setDM, onde vai passar o PDM, ok? Vejamos aqui. Acho que aqui faltou alguma coisa. Get data source, result, recebe um dm.ds status. Isso? Tá. Instructor, constructor. Ok, tem na controller status, está aqui, beleza. Na controller foi acrescentado, Ctrl Shift C, aqui não vai código, aqui vem implementação, ok. Bom, fizemos os ajustes que tem a ver na controller, na DAO. Né? Na hora de fazer os códigos, recomendo que faça o ajuste em todas as DAOs, depois em todas as controllers, não o formato que eu estou fazendo na videoaula, certo? E daí você faz todas elas, vai fixar melhor o que tem que ser feito. Se fizer fazer nesse sentido como eu estou fazendo, vai ser mais difícil de fixar, porque daí toda hora você tem que ficar mudando o que você tem que fazer. No outro formato você pode fixar melhor, certo? De preferência, quem tem certa dificuldade, que faça isso no papel, né? Ó, aqui, dentro dessa situação aqui da controller estado, nós vamos ter uma questão a mais, tá? O que é uma questão a mais nós vamos ter? Eu tenho setDM, eu vou ter que ter uma procedure aqui que vai fazer um set. Eu vou ter que fazer um set que eu vou ter que trazer para cá. Não, eu vou ter que trazer para cá. Observe o seguinte, ó. Meu constructor, eu criei o objeto a DAO, certo? O que acontece aqui, dentro desse contexto? Eu estou dentro da DAO estado, mas a DAO estado, ela vai precisar ter, aliás, a controller estado vai ter a DAO estado, certo? Dentro da DAO estado, ela vai ter que ter aqui dentro da DAO estado, aqui dentro, definido aqui, eu vou precisar ter dentro do protected aqui, uma DAO país, que é do tipo DAO país. Países. Certo? Porque de qualquer forma, para eu poder acessar os dados, eu vou ter que estar com esse camarada aqui, não vou? Certo? Não é assim que teoricamente eu tenho que fazer? Para eu poder resgatar o camarada, eu tenho que ter objeto, não é isso? E o objeto de acesso a dados desse camarada vai ser quem? A DAO, é isso? Certo? Então, aqui dentro da controller, dentro da DAO estado, aqui, eu vou ter um método, que vai ser uma procedure, set DAO país, onde ele vai vir como um P objeto, do tipo T object. Certo? Eu vou precisar desse cara que vai chegar aqui, daí essa uma DAO país vai receber da DAO países
de P objetos. Certo? Isso aqui em cima diz de qualquer forma que eu vou precisar ter, além da DAO, tem que ter o DAO países. Oi? O que acontece aqui? Na realidade, eu tenho que setar ela aqui para ela chegar aqui e poder resgatar os dados. Porque a hora que eu for buscar aqui, ó, observe o seguinte: eu fui lá, eu tenho carrega aqui. Como é que eu vou resgatar os dados do objeto país? O objeto país chegou até aqui, mas eu vou precisar resgatar esse objeto país na hora que eu vou carregar o estado, e não vou poder trazer só o código do estado lá, certo? Não tem que trazer? Certo? Então, aqui em princípio poderia fazer como uma regra de negócio, poderia colocar lá na controle, mas o ideal é que ela fique realmente dentro da DAO. Chama DAO mesmo. Não, é porque daí aqui o que vai acontecer? Eu tenho aqui o objeto, certo? Aí eu vou ter aqui, ó, uma DAO país ponto carrega. E o que eu vou passar aqui no carrega? M estado.get país. E ele vai, quando eu faço no carrega lá, que eu passo, aí nós vamos ter um detalhe que eu vou ter que ajustar lá no carrega lá. Carregar, né? Na verdade, não. Tá? Vou ter que fazer um ajuste lá para poder carregar. Tá? Bom, voltamos. Porque a princípio aqui do jeito que vai estar, ele vai dar errado, tá? Ele vai trazer o primeiro que ele encontrar, que não é o resultado que a gente espera, tá? Então, aqui eu vou ter um set DAO país, onde eu vou passar um P object, tipo T object. Opa! Tem um código com algum erro em algum lugar. Tem um erro na DAO países. Set DM, procedure set DM. Tem um uso. Oi? Tem que ter um uso. Não, porque eu estou usando TObject. TObject não existe. Não tem que ter nada. Vamos achar onde está o erro. Warning. Ah, tá. Acho que talvez seja Ctrl Shift C. Aqui é T Object. Da DM. Esse aqui é a alteração que a gente fez para não precisar trazer como sendo T Object, né? Oi? Ah, sim, data source, database. Tá, vamos dar o status, um DM. Aqui não tem definido um DM, vou precisar definir um DM, que é do tipo TDM. Certo? E aqui em cima eu preciso ter o DM. É interessante vocês prestem atenção nesse negócio aqui, porque isso aqui é um formato que nós vamos trabalhar agora, vai entrar num certo grau de complexidade que pode chegar no momento da prova e falhar lá, tá? E agora não tem mais perdão não, vocês estão no último período dessa matéria e não tem mais conversa. E é uma prova só. E é uma prova só. Vai, dessa vez vai ter que fazer rodar. Dessa vez sim. Se a prova vai passar na quinta, é prova no sábado.
Aqui o código, set code país, aqui value, set código país, ponto, set, aqui código. Ok. Biblioteca language tem que ter system. Então, vírgula system. Oi? Ah, tem que fechar antes, é verdade. Tem razão. Aqui é sql.text. Tá, aqui ainda não está certo. Bom, ajustou-se a controller e a DAO do estado, certo? O que tem que fazer o ajuste? Nós temos que vir lá na aplicação. Na aplicação, eu posso ter aqui uma controller estado do tipo controller status. Aqui. Eu vou ter que instanciar essa controller, uma controller estado recebe controller status ponto li objeto, tá? E aqui dentro de uma controller estado ponto set down. Na verdade eu vou precisar ter a controller país dentro do estado. Eu tenho que setar a controller país dentro da controller estado. A mesma coisa que foi feito com a DM, tá? E vamos continuar aqui, daí depois a gente faz o método. Aqui eu vou ter que acrescentar que eu vou no gerente uma controller estado. Deixa eu ver, aqui significa que eu vou precisar destruir uma controller estado ponto destrua-se. Ok? Daí aqui em cima vai ter o controller status. Aqui. Ok? Então, voltando no checklist nosso aqui, eu vou ter que ter dentro da controller estado um outro método que vai ser uma procedure set controller país. Deixar controller só p objeto do tipo t objeto. Uma coisa faltando aqui. Tem que mandar rodar para achar onde está o erro.
Ah, tá. País. Controller. Vou colocar aqui junto com outro controller, né? O controller países. Database. Pronto, esse código. Ah, tá. Aqui é uma get coleção. Isso aqui não existe mais. Tá? Controller estado. Aí aqui eu tenho Ctrl Shift C. Aqui dentro eu vou ter que ter. Já tenho um controller. Vamos colocar no padrão das outras, né? Controller país, certo? Controller país, do tipo controller país. Eu vou ter um set aqui. Vai receber controller países de P objeto. Agora você é obrigado a acertar dentro da controller aqui um cadal com uma outra controller agora. Na verdade aqui eu tenho a set DAO países, certo? Para mim pegar a DAO países aqui, para setar ela aqui, eu vou usar, tem que usar controller país que ela tem acesso a DAO, certo? Daí não preciso trabalhar com trazer ela direto lá de cima, né? Controller estado, set DAO países. Aí o que faz aqui? Uma DAO estado.set DAO países. Aí como é que eu trago a DAO países aqui? Aqui é o que vai setar lá, certo? Vai colocar a DAO países dentro da DAO status, né? Aí o que faz aqui? Uma controller país ponto. Eu teria que pegar aqui get DAO país, certo? Talvez eu não precise da DAO país dentro da controller estado, tá? Desde que eu tenha controller país aqui dentro. Só vamos continuar, depois eu volto nesse ponto. Tudo bem? Porque daí eu posso chamar da controller país, já trazer direto a DAO sem necessidade de ter ela dentro da DAO estado, né? Usando como regra de negócio como eu passei antes. Tá? Mas voltando. Então, voltando lá na aplicação, né? Aqui na aplicação, então, foi criado aqui dentro da controller, set controller país, certo? Como eu tenho que ter a controller tudo dentro aqui da aplicação, então eu vou ter lá uma controller estado.set controller país e coloco uma controller país. Aí ela automaticamente ela vai ter a DAO países lá, certo? Vamos fazer primeiro, depois a gente volta, se for necessário a gente remove, tranquilo? Muito bem, então o que acontece aqui? Eu vou ter a situação de que a controller está ajustada, e se a controller está ajustada, então agora eu posso trabalhar com os formulários de cadastro e de consulta, que são os dois lugares onde eu utilizo, dentro do conceito que a gente viu de camadas lá, né, do MVC, vai ser aqui no cadastro e na consulta de estado, que eu vou estar trabalhando com a controller, certo? Onde que eu vou estar trabalhando com a controller? Quando eu der o pesquisar aqui, clicar aqui no botão, ele chama o método pesquisar, né? Aqui, pesquisar.
Dentro do método pesquisar, aí o que nós vamos fazer aqui? Chamar uma controller estado ponto. Controller estado não chegou até aqui, né? Ó, não chegou até aqui, tá? Então vamos fazer o ajuste primeiro para. Eu fiz o ajuste na controller Nadal. Primeiro Nadal, depois fiz na controller, certo? Aí o que acontece? Agora vamos dar a aplicação para chegar até ela, certo? Então na aplicação eu tenho a controller estado, que é o que eu preciso, instanciado e sendo destruído. Ok. Já chamei ele no gerente, certo? Então o que eu tenho que fazer? Vou abrir o gerente e vou passar no sentido da aplicação para, aqui eu vou precisar ter uma controller estado do tipo controller status. Aqui em cima tem que colocar o uses, o controller status. Ok? Aí o que acontece? Eu venho aqui, o último parâmetro que eu tenho que colocar vai ser aqui, P, controller estado do tipo controller status. Ok. Essa mesma linha tem que ajustar ela aqui está no header, aí eu vou ter que ajustar ela aqui, na controller correspondente. E aqui eu vou ter que dizer que uma controller estado recebe P controller status. P controller estado, né? P controller estado. Okay. E a hora que eu for chamar, que está aqui no comentário, então eu vou ter que ajustar aqui. Aqui vai ter que ir junto uma controller estado, que passa a vir aqui na interface. Então automaticamente, vamos salvar aqui, vamos abrir a Winter. Aqui na Winter está comentado aqui. Aqui. Eu preciso ter a consulta estado passa. Vou pegar daqui. Trago até aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. Vou tirar. Vou colocar vírgula ali. E aqui eu vou ter cadastro. Aqui vem o ponto e vírgula. E a controller correspondente. Tá. Então, o controller status. Primeira linha está comentada. Tá? Bom, o que acontece aqui? Os dois formulários são aqui instanciados. Aqui é instanciado e aqui é instanciado. E aqui é setado o form de cadastro, o form de. E aqui dentro do form de consulta, então é setado o form de consulta país, que é o que nós vamos precisar. Aqui eu vou destruir esse objeto de cadastro, objeto de consulta. Aqui é a cidade, eu venho aqui então, eu form de, aqui passa a receber dois parâmetros, né? Ponto e vírgula, e passa a receber B controller estado, que é do tipo controller status. Em cima fica igual. Tá? Aqui embaixo eu volto, coloco vírgula e coloco P
controller estado. Passo ela também para o formulário, né? Então, criei os objetos, aqui estão sendo chamados. Tem que ajustar os respectivos formulários de consulta. Onde que eu tenho que... aqui já está alterado. Só que aqui ele está alterado, mas eu não tenho a controller aqui. Então, uma controller estado do tipo controller estado. E aqui acrescento na minha grid o controller status. Tá, o que acontece? Chega a controller aqui, então eu vou ter uma controller estado recebe p controller. Aqui está com o p object, né? Então eu tenho que ter controller estados e faço cast aqui desse camarada. Bom, automaticamente, uma vez que a controller chegou até aqui, o que ocorre? Tudo que vai ser chamado daqui, que vai para o formulário de cadastro, eu tenho que passar os dois objetos, certo? Então, onde que eu tenho isso? Eu tenho lá no conheço objetos. Então, aqui vai colocar vírgula, uma controller status. Isso daqui passo a colocar ele. Aqui está no alterar. Aqui eu conheço objetos, no excluir, no novo. E o pesquisar que não está aqui implementado, certo? Eu vou usar ele aqui também. Né? O pesquisar aqui, eu vou ter uma controller estado ponto pesquisar, onde aqui eu vou passar self.edtchave.text, certo? Que vai me executar o comando de consulta, certo? Então, dentro do formulário de consulta, o que eu fiz? Eu acrescentei o objeto aqui, instanciei ele com a controller aqui faltando ponto e vírgula, declarei aqui no uses e recebi ele no conheço objetos, fazendo o cast dele e passei para os formulários de cadastro. Né? Venho nos formulários de cadastro, fazendo a mesma sequência. Ó, certo, conheço objetos aqui já está recebendo. Então, conheço objetos aqui é o primeiro que eu vou mexer. Está chegando aqui, mas ele não tem onde instanciar esse camarada. Então, está aqui dentro do private. Vou colocar lá uma controller estado do tipo controller status. Né? Aqui não conheço objetos, então ele passa a receber. Então, uma controller estado recebe controller status p controller, certo? O que acontece aqui? Bom, onde eu tenho que usar ele? Eu vou usar ele na hora de salvar, que não tem o código aqui, certo? Salvar tem que ter controller, não é no salvar que tem que ter controller? Então, o que eu vou ter aqui de código? Vou ter uma controller estado ponto salvar e eu vou passar um estado ponto clone. Né? Eu vou mandar salvar, certo? Logo depois que eu faço com esses objetos aqui, que chegou o objeto aqui, né? Eu chamo self ponto carrega edit. Porque sempre que eu tiver valores, ele vai popular os campos edit que não está acontecendo aqui, certo? Tem que colocar os valores dentro dos campos edit. Oi? Não, o data source é no consulta, nós estamos no cadastro, certo? Nós estamos no cadastro. Né? Então aqui o que acontece? Ó, tranquilo até aí? Vamos fazer uma breve aqui para verificar se está tudo ok.
Oi? Na base tem um código, vou pegar o 0. Esse é na consulta. Consulta que a gente faz esse processo. Ó. No consulta, o que você tem aqui? Ó? No consulta, quando eu vou alterar, eu tenho que conhecer objetos aqui. Joguei o objeto lá para dentro, né? Então aqui eu tenho um FRM cadastro estado ponto. Não, desbloqueio, bloqueio vai ser no aqui eu tenho que fazer ele antes aqui, ponto limpar, limpa edit, acho que era. Deixa eu ver como é que era o nome do método. Limpa edit, certo? Eu mando limpar edit, conheço o objeto, e lá a hora que eu mando conhecer, ele vai pegar o objeto e vai popular o for, certo? Carrega. Agora, quando eu vou dar um novo, no caso, que é aqui, então eu vou pegar um estado.set código, estado, né? Não é código. Eu não preciso passar dele no esse objeto. Oi? Não preciso passar, eu tenho que passar igual naquele do esse objeto aí. Tem. O código, não faz, o set é igual zero. Aquele chama o set, Vou achar os erros aqui primeiro. Não vi. 7 código. Aqui. Professor, se eu colocar aquele conheço objeto lá, consulta, chamar o meio estado com o código lá, esse 7.0 ele vai setar mesmo 0, né? Você não vai dar. Lá no meio objeto lá, ele consulta. Como é que é? Não, deixa eu terminar, a gente já checa isso daí. Ó, eu tenho no método sair lá, que a gente criou no código, o sair provavelmente vai dar o close, certo? Mas eu tenho que verificar o seguinte, ó, if, eu tenho a situação lá, se self ponto btn sair ponto caption for igual a selecionar, que a gente colocou lá, se isso for verdade, eu vou chamar aqui uma controller. Não vai ser bem aqui. Aqui também vai ser, né? Mas estado ponto carrega, onde eu vou passar como objeto um estado, tá? Ok? Esse mesmo código eu vou ter que implementar ele lá no consulta do estado. Do país, perdão, que é o que a gente já tinha feito anteriormente, certo? Tá, só deixa eu checar o seguinte, consulta, carrega, eu vou dar um novo e aqui eu vou dar um self.pesquisar. Foi aqui que a gente colocou, não foi? Foi todos, aqui, quando eu der, vou excluir. Quando eu der, vou alterar. Tinha um carrega ali nesse. Tá. Checar, consulta, estado, pesquisar. Maravilha. Voltamos lá no nosso data module. Eu colocou. Oi? Eu colocou salvo, pausa aqui antes do. Então F11, aqui está true, aqui está ok, aqui. Ativo. SQL. Dataset está aqui. Fields. Aqui. Então vamos debugando para ver onde que a gente chega, certo? Vai chegar no conheço objetos aqui, até chegar aqui.
o consulta aqui que falta self ponto dbgrid ponto data source recebe uma controller estado ponto get data source. Cadastro estado aqui, acesso de violação e não está achando o camarada, tá? Só um pouquinho. Ó. Esse erro é o erro de quê? Que não tem o objeto aqui, certo? Tudo bem? Ó, cadastro estado. Ó, aqui eu não tenho este objeto. 7. Eu venho aqui no. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho controller. Então, dá um F7 aqui. Vai vir aqui na controller. Aqui está inacessível. O país está com new e o data módulo está com new. Né? Por que está com new? Porque aqui na aplicação faltou, eu tenho que fazer esse mesmo comando aqui, tenho que fazer uma controller estado.set dm e eu vou passar um dm, que é a mesma instância que eu já tenho do data módulo. Ok? Tem mais algum erro? Chegamos até aqui. Lá. Aqui. Radal. Radal está aqui, mas não chegou o data módulo. Não. Aqui um DM está com new, né? Tem que passar 7DM, cadê meu código do 7DM? O 7DM não tem código recebendo, então ele não tem como receber. Um DM recebe PDM. Aqui. Aqui tem que fazer um TDM, fazer o cache aqui, para que ele possa receber. Pela terceira vez, vamos executar, daí abrir. Certo? O que acontece é que eu venho aqui dar um novo, ele tem que mostrar, daí eu clico aqui para pesquisar e ele tem que trazer o camarada aqui, certo? Aqui que é o detalhe, mas é que a controller país aqui não chega, não tem instância aqui, certo? Ok? Então vamos corrigir. Até aqui, tranquilo? Foi feita alguma coisa fora do convencional? O que foi feito fora do convencional? Então, o que acontece? Veja bem. Estou dentro do cadastro estado, certo? Mas o problema todo vai estar onde? Vai estar dentro da controller estado aqui, que é controller estado que está chegando lá, certo? Ó, eu chego no cadastro de estado. No cadastro de estado, eu tenho que chegar aqui e fazer o quê? Quando ele clicar no botão pesquisar aqui no cadastro, ele tem que chamar conheça objeto. Aqui, ó. Aqui está new. Certo? Aqui teria que ser o quê? Uma controller estado ponto get controller país, certo? E essa controller
país aqui, que provavelmente não tem aqui dentro da controle estado. Deixa eu ver. Eu tenho 7 controller país aqui, certo? Mas eu preciso ter uma function get controller país, que vai me retornar um T object, certo? Ctrl Shift C, vai dar um result que vai retornar uma controller país, certo? Por quê? Porque aqui no cadastro estado, né, eu preciso retornar aqui uma controller país. Como aqui, aí aqui tem 2 pontos aqui, né? Se eu fizer o result aqui da controller estado e retornando um TObject, eu vou ter que ter lá, vou ter que trazer o objeto lá, né? De qualquer forma, eu vou ter que trazer o objeto lá, né? Então, como eu vou ter que ter de qualquer forma o objeto lá, eu vou colocar aqui como sendo do tipo controller países, certo? E aqui dentro do cadastro aqui, então aqui ele vai voltar como sendo controller, objeto tipo controller países. Provavelmente. Controller países. Uma controller estado .get controller país, certo? Então vem aqui, tirar o breakpoint, rodamos, vem para cá, novo, clica aqui e tá lá o cara. Como? Bugou? Deu certo? Não bugou nada. Ao contrário, deu tudo certinho. Oxi. É o que tá faltando lá. O que é que você não viu? Eu vim. Eu tenho que fazer um ajuste aqui. Deixa eu aproveitar o ajuste. O que é que você não entendeu, por favor? Onde? Eu fui no novo primeiro, daí eu liguei. Por quê? Pesquisar dentro de cadastro do estado. Não, eu só dei botar o novo para abrir o formulário. Independente. No consulta país, como eu tinha dito anteriormente, no método sair, que está aqui, antes de efetivamente sair, porque eu tenho que colocar antes do IAMTED, por quê? Porque se eu der o IAMTED, ele vai dar o close lá, certo? Vai sair, certo? Então, aqui eu vou verificar if self.btn sair.caption for igual a selecionar, eu vou fazer o que? Vou mandar uma controller país ponto carregar e eu vou passar um país, certo? Aí depois eu dou o close, tá? O que essas duas linhas vão fazer aqui para mim? Exatamente, ó. Vem aqui, dou novo, clico no botão pesquisar, clico aqui e tá lá. Pam. Grito, né? Oi? Tá, daí se eu pegar aqui e mandar alterar, ó, aqui tá faltando código aqui, ó. Tem que carregar ele. Mas ele tem que bloquear ainda, né? Não alterar não. Não, mas ele só tem que deixar eu pesquisar, né? Oi? Vamos fazer o ajuste aqui, ó. Eu estou dentro do consulta, certo? Consulta é aqui. O que falta aqui? Eu vou alterar. Como eu vou alterar, aqui eu tenho que chamar uma controller estado
ponto carregar. Agora eu vou passar um estado como sendo o objeto que eu quero que carregue, certo? O bloquear eu só faço do excluir, mas o excluir eu não estou usando aqui, certo? Não, o bloqueio e desbloqueio vai ser sempre com excluir. Você manda bloquear e desbloquear na mesma rotina. Senão você fica perdido pra lá, pra cá, fazendo um monte de coisa que não precisa. Sim, mas é porque você deveria ter feito esse desbloquear, ó. Aqui você tem o show modal aqui, certo? Aí aqui você tem que fazer um form, cadastro, estado, ponto, desbloqueia. O desbloqueia tem que ser feito aqui. Faltou essa linha aqui, por isso que você tem que fazer lá. Mas uma coisa não justifica a outra. Mas eu posso fazer lá? Não, tem que fazer aqui. Toda vez que for. Mas quando ele for alterar direto, ele vai desbloquear igual? Você tem que vir. Se você desbloquear, você vai bloquear e vai desbloquear ele no mesmo lugar. É no excluir que você vai fazer, certo? Então aqui, ó, um FRM, cadastro, estado, ponto, bloqueia. Então você bloqueou, mandou mostrar, logo em seguida você manda desbloquear. Você faz em um lugar só, e você deixa de fazer um comando desnecessário quando não precisa. Porque só quando você bloqueia, você vai mandar desbloquear. Então, você desbloqueou no lugar errado, porque ninguém ensinou, né? Ah, não. Não estudou direito, tá escrito lá no código lá. Veja lá o outro código lá pra ver. Vocês vão verificar que tá lá no bloqueio, desbloqueio no mesmo lugar. Vocês esqueceram? Não. Vocês não fizeram direito o dever de casa, daí não deu certo. Aí usaram uma gambiarra lá para resolver o problema. Eu coloquei o desbloqueio no novo não alterar e eu coloquei no excluir. Aqui o que falta é que no. Cadê o carrega edit? Tô chegando em branco o carrega edit aqui. Vamos checar por quê. Eu tenho conheço objetos. Conheço objetos, tá aqui, tá feito o cast. Vamos checar. Não tá nada, né? F7, valor do código tá 0. Não fez aquele nick que perguntou? Não, não é aqui. Ó, aqui tá em branco. Ah, tá. Então, consulta aqui, consulta estado, alteração. Aqui, carregar antes de limpar. Aqui ele vem e limpa. E agora? O estado está em branco. Então o carregar não está funcionando. Tem que carregar antes de limpar? Diferente? Será que ele não vai limpar? Não, o limpar é aonde? No formulário. Não. O limpa edit é no formulário. Não tem nada a ver com o objeto. Certo? Vamos seguir. Seguimos. Voltamos. Sai. Altera. Aqui. O carrega aqui que faltou chamar. Pronto, tá aqui o código. Uma DAO estado ponto carrega T objeto tá aqui carrega estado segurando o outro aí. Aqui o que aconteceu, ó, chegou aqui, ó, na DAO, que é aquela linha que a gente colocou, tá vendo? Ó, vou colocar em comentário aqui, tá? Aquela linha que a gente colocou, que teoricamente deveria ter, eu não tenho setado, então não vai trazer, né? Então vem aqui, clico aqui em alterar, do run, e ele vem pra cá, e tá lá.
certo? Mas daí o que aconteceu? Você não deu get, né? Não é que eu não dei get aqui. O que acontece é assim. Ó, a linha de comando que eu tirei aqui, ó, dentro da controller, aliás, dentro da DAO, estado, cadê minha DAO, estado? Aqui, ó. Eu tirei essa linha aqui, coloquei em comentário essa linha aqui, tá vendo? Ó, tirei fora. O que acontece? Eu estou na controller. É que na verdade ele não precisa do chamar o país se você está chamando pelo código, né? Eu tinha que trazer direto, né? Oi? Pelo código ele já teria que trazer o país também, né? Porque o código é chave primária, então ele tem que pegar todos os campos. E quem disse para ele que quem disse pro Delphi que porque ele é chave primária ele tem que trazer? O conceito de banco de dados diz que ele tem que estar amarrado, não é isso? Ele tem o código lá, né? Mas quem disse para o Delphi que ele tem que ir lá buscar em algum lugar? É. Hã? Então, mas quem disse para o Delphi que ele tem que trazer? Ele só persistiu quem? Só o código, não foi? Então, aí o que acontece é assim, ó, por favor observe com bastante cuidado. Não tem nada, imagina. Aqui, ó. Eu tenho um objeto, tem um objeto aqui que é o objeto que veio lá do carrega. Eu estou aonde? Estou na controller. A controller foi lá e trouxe da DAO os dados do objeto estado. Tá claro? Dentro desses dados que ela trouxe, ó, eu vou fazer aqui um var m estado do tipo status, certo? E vou dizer assim, né? Vou dizer que m estado recebe estados de object. Fiz um cache e joguei ele para lá, certo? Aí o que acontece? Esse objeto estado, certo? Aí eu tenho aqui, ó, dentro da self ponto, eu tenho uma controller país, ok? Eu vou colocar assim, ó, ponto carrega, basicamente, e vou colocar m estado ponto get um país, certo? Tudo bem? Bom, isso aqui é uma gambiarra ainda, tá? É verdade, né? Não tô mentindo. Não é? Isso aqui, ó, Paraná. Altera. Tirar o breakpoint daqui. Da run. Não vai dar problema nessa gambiarra, hein? Depende do ponto de vista. Ó, tá lá. Né? Não é chato, né? E se você quer alterar o país? Você vem aqui, clica aqui, coloca aqui, seleciona ele aqui, tá tudo bem. Claro. Qual que é o problema? Cadê? Onde tá, não? O 12 lá, mano. Essa aqui tem que mostrar o nome ali, né? Não, esse aqui, ó. Mostrar o nome ali também. Moçada, converse com o professor Sidney lá, depois você vai falar comigo, tá bom? Isso é um problema de banco de dados. Isso não é um problema meu. Se você quer mostrar o nome. Tá. Mas tá, tu não pode você achar que o Mário tem que trazer. Então, tem que você pegar o nome da linha para mostrar. Bom, mas ó, observe o defeito colateral. Certo? Não tem defeito colateral? Ó, vem aqui e mando alterar. Daí o que acontece? De novo, mesmo Brasil. Oi? É o mesmo Brasil. É. Não salvo. Não é que não salvou. Onde está o erro? Você alterou, salvou e salvou. Não é porque alterar. Não pegou outra transação. Memória. Não pegou outra transação, não. Não, faltou. Faltou o código lá por esse projeto.
Só vou dar uma atualiza. Oi? Código também. Pegou o objeto que tinha antes. Pegou o objeto que tinha antes. Não. Pegou o Brasil que estava antes. Não. Já estava no Uruguai. Pode voltar a videoaula lá, você vai ver que está no Uruguai. O anterior. Você salvou, você alterou. Sim. Ué, mas era o objeto que estava antes. Mas você salvou, ele salvou na TV Grid no Uruguai. Claro. Só que você tentou alterar o mesmo de novo, ele apareceu para mim. Não. Eu cliquei em outro, que estava Posadas, país Argentina. Ah, você foi em outro que ele apareceu para mim? Sim. Não o mesmo. Não o mesmo. Bom, ele só apareceu para mim. Ué, mas se fosse o mesmo, ele ia aparecer Uruguai, não Brasil. Qual que é o erro? Boa. Não, clicou. O erro está aqui, ó. Quando eu dou carrega, aqui, eu chamo carrega do país, ele está pegando o primeiro onde está apontado na tabela país. E o primeiro onde ele está apontado na tabela país é o Brasil, que é o primeiro que está lá cadastrado. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, aqui na hora de carregar, que for mandar carregar o camarada aqui, na hora de fazer o carrega, nós vamos fazer um ajuste na terça-feira para ajustar esse processo, certo? Eu posso pedir para pesquisar por um valor que eu tenho, certo? Eu tenho que buscar o específico, não é puxar a posição onde ele está no banco de dados. Porque aqui no caso ele vai puxar da primeira posição onde encontrar no banco de dados e vai dar errado. Como aconteceu aqui. Ah, mas deu certo a primeira vez. Lógico, eu peguei o código que eu sabia que ia dar o país 10, certo? Aí ele ia mostrar certo. Mas se você pegar qualquer outro que tenha código diferente, ele sempre vai puxar o primeiro do banco. O primeiro do banco sempre vai dar o Brasil, que a gente cadastrou primeiro. Não está fazendo alterar. Não está fazendo alterar isso. Você pegar o primeiro. Ele alterar. Sim. Então, daí para isso, fazer o código certo, na terça-feira a gente ajusta esse camarada. Tranquilo? Assista com bastante cuidado essa videoaula. Teste ele direitinho, porque nós vamos ter outras situações que nós vamos trabalhar. A parte da coleção não depende das videoaulas para fazer. A parte de coleção a gente já viu anteriormente. Sim, a parte de coleção já. Beleza? Vou fechar a videoaula. Fez chamada, tá? Não, espera um pouco aí. Mas era